Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento de duas ações que pedem que a homofobia e a transfobia sejam equiparadas ao crime de racismo. Após 5 sessões, 6 dos 11 ministros já votaram a favor de que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero seja considerada um tipo de racismo. Bom, na prática, a medida criminaliza a homofobia no Brasil. Bom, para entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o doutor Rafael Paiva, que é mestre em Direito Penal e Constitucional. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Estar aqui novamente, falar desse assunto tão importante, tão relevante, tão debatido nas últimas semanas, que é a criminalização da homofobia. Com certeza. E a tendência, doutor, é que a gente tenha mesmo a prática equiparada ao crime de racismo, já que a maioria dos ministros votaram aí a favor? Sim, como 6 ministros já votaram a favor da criminalização, ainda que o julgamento seja retomado na próxima semana, é uma questão já decidida. Então, de fato, a homofobia e a transfobia já são equiparadas ao crime de racismo no Brasil. Pelo menos até que uma lei seja aí tramitada e discutida pelo Congresso, Exatamente. Né? E aí na prática, então, para a gente entender um pouco melhor, o que pode ser considerado a crime nesse caso da homofobia e da transfobia? Um exemplo clássico de homofobia, que será agora responsabilizado como racismo, é, por exemplo, a conduta de um comerciante que impeça a entrada de um homossexual no seu estabelecimento comercial, um clube que impeça a inscrição de um casal homossexual. Tudo isso é homofobia. Então, as mesmas práticas que a gente já aplicava para o racismo são condutas que não atingem o indivíduo apenas como pessoa. Então, não é aquela injúria, não é apenas aquele crime contra a honra que atinge aquele indivíduo. Atinge toda aquela classe, atinge todos os homossexuais, todos os indivíduos que sofrem esse tipo de preconceito há muito, muito, muito tempo. A gente tem relatos aí de indivíduos que são proibidos de entrar em algumas lojas porque os seus proprietários, os gerentes, vendedores, são contra a opção sexual deles. Isso tem que acabar, isso é uma coisa inadmissível, por isso a importância dessa lei. Uhum. E aí, qual que é a punição para esse crime de racismo, né? Que agora Sim, será? A punição, ela até que não é tão alta, né? Normalmente os crimes de racismo, eles vão de 1 a 3 anos de reclusão. A grande diferença aqui é que tanto o crime de racismo como agora o crime de homofobia, eles passam a ser considerados crimes imprescritíveis e insuscetíveis de fiança. Então, hoje, o indivíduo que pratica um ato homofóbico, ele não vai mais ter o direito, por exemplo, de pagar uma fiança para responder o processo em liberdade. Então, se ele praticou um crime de homofobia há 20 anos, esse crime não vai prescrever. Ele pode ser punido ainda que passe um bom tempo. Na opinião do senhor, a gente deve ter uma lei específica para tratar dessas questões? Olha, esse é um tema polêmico, né? A gente critica muito, na academia mesmo, a questão da tipificação exacerbada de condutas. A gente tem hoje no Brasil muitos crimes, muitos tipos penais, e a gente sabe que o direito penal, ele não resolve todas as mazelas da sociedade. Mas, particularmente, eu acho interessante a medida. Eu acho importante porque o direito penal tem uma função pedagógica. Então, de mostrar para esse indivíduo, principalmente no atual cenário que nós vivemos hoje no Brasil, é importante ele entender que, em que pese ele ter o direito de concordar ou não, ele não pode mais impedir que o indivíduo que pense diferentemente dele possa acessar um estabelecimento, um restaurante, possa ter uma vida normal. Então, não resolve o problema, mas é importante. Vamos lembrar que em 2006, a gente tinha muito debate sobre a Lei Maria da Penha. E muita gente questionava também, mas será que a mulher precisa de um tratamento diferenciado? E a gente vê que a gente precisa. E hoje, nós estamos aí em 2019, quantos anos de Lei Maria da Penha, e o problema persiste, as mulheres continuam sendo agredidas, continuam sofrendo, e a lei ainda é fraca. Então, eu acho importante a lei, ela vai ter um caráter pedagógico, ela vai mostrar para esses indivíduos que eles não podem simplesmente ofender ou impedir que uma pessoa tenha acesso a serviços públicos ou privados, não importa, só em razão da sua orientação sexual. Agora, qual que é o panorama que a gente tem no país em relação
a leis ou regras, medidas que tratam dessa questão da homofobia. Há estados que têm regras específicas e qual que é a importância de a gente ter uma lei federal, né, que abranja essa questão? Tá. A gente tem uma proibição constitucional porque ela estabelece que só a União pode criar tipos penais. Então, só a União pode legislar sobre direito penal, Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República. A gente tem em alguns estados algumas leis administrativas. Então, a gente fala em punições cíveis, punições administrativas. Por exemplo, para o estabelecimento flagrado numa prática de homofobia, ele pode ter até as portas fechadas, pode ser obrigado a suspender as suas atividades por algum tempo. Mas não era crime, né? A gente sempre tipificou esses crimes de homofobia como crimes contra a honra, que são crimes que têm penas muito menores, no máximo de 1 ano. Então, agora, isso tende a mudar e, pelo menos, algumas pessoas vão se sentir um pouco mais reprimidas para praticar esses atos que são aviltantes, com certeza. E qual que é o panorama que a gente tem no mundo, né? Muitos países têm leis que tratam do assunto? Temos. Até brinco que os países mais desenvolvidos já tipificam a homofobia. Muitas vezes, como nós estamos fazendo no Brasil, junto com outras leis, antirracismo, antissemitismo. Então, essa prática já existe em países como o Canadá, como na França, como no Chile. Lá nesses países, que são países com bons índices de desenvolvimento humano, eles consideram a homofobia um crime específico, sim. Acho que o senhor já falou um pouquinho, mas só para reforçar. Não resolve o problema, a gente tem uma lei específica, mas pode ajudar a reduzir o número de ocorrências, principalmente os mais graves, doutor, de assassinatos, enfim. Sem dúvida, a lei ela tem um papel importante de tentar moldar determinados comportamentos sociais. Eu não sei se você lembra, houve uma época em que foi obrigado o uso de cinto de segurança. E até então ninguém usava. Eu tinha um voo mesmo que ele dizia que não usava cinto de segurança de jeito nenhum porque era perigoso para a saúde dele. E hoje isso foi tão arraigado na sociedade, as pessoas, algumas tiveram que ser punidas, né? Não criminalmente, porque não é crime, mas administrativamente, com multas. Isso se tornou um comportamento. Então a lei, ela tem esse importante papel de amoldar os comportamentos da sociedade. Então, se hoje a gente vive uma situação muito grave, porque homofobia sempre existiu, mas a gente vê que hoje alguns segmentos da sociedade, eles se sentem legitimados a exteriorizar esse comportamento. Isso é muito perigoso. A gente tem casos inúmeros, atendo no meu escritório, inúmeros casos de indivíduos que sofrem homofobia, que são impedidos de entrar em festas, em baladas, restaurantes, porque são homossexuais. Isso é uma conduta que a gente não quer para a nossa sociedade, é uma conduta aviltante e fere, inclusive, a nossa Constituição Federal, porque ela estabelece lá que um dos objetivos da nossa República é de evitar qualquer tipo de discriminação. Não fala de homofobia, mas fala de qualquer tipo de discriminação. E sem sombra de dúvidas, o indivíduo que é discriminado em razão da sua opção sexual é uma discriminação que tem que ser punida e é uma pena que tenha que ter um crime para isso. Né? O ideal seria se nós não precisássemos ter, de fato, um crime, mas precisamos. Hoje precisamos. Agora, uma crítica que se faz à criminalização da homofobia é de ela violar o direito à liberdade de expressão. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Esse é um tema muito bacana. A gente tem aqui um claro conflito entre dois direitos fundamentais. Primeiro, que é o direito de você não ter a sua honra atingida, e o outro é a liberdade de pensamento. A Constituição, de fato, ela garante a liberdade de manifestação de pensamento. Mas esse direito, ele não é absoluto. O STF, ele tem vários julgados nesse sentido, explicando o seguinte, que o indivíduo tem direito a exteriorizar o seu pensamento. Mas, primeiro, ele não pode ser anônimo, e segundo, ele responde civil e criminalmente pelos seus abusos. Essa é uma doutrina que vem lá dos Estados Unidos, a gente chama de hate speech, são os discursos de ódio. Então, em nenhum país civilizado se admite discurso de ódio. Então, a gente tem liberdade de expressão? Tem. Mas ele é absoluto? Não. Aí vai entrar aquela máxima que a gente aprende desde criança, né? O meu direito acaba quando começa o do outro. Então, eu tenho o direito de ter a minha liberdade de expressão? Tenho. Mas a partir do momento em que essa liberdade atinge
um outro direito fundamental de outra pessoa, eu tenho que ser responsabilizado. Agora, as pessoas que se sintam vítimas de algum tipo de discriminação, de crime de homofobia, qual que é o procedimento que ela deve ter? Onde que ela deve recorrer? Esse é um grande problema, né? Porque aí, novamente, a gente entra naquela questão da distância entre a lei, que é linda, e a aplicação da lei, que é falha. Infelizmente, os órgãos de segurança pública, pelo menos aqui em São Paulo, eles são ainda muito falhos no combate à homofobia. Então, é muito comum os próprios policiais tirarem sarro, relativizarem as condutas, mas teoricamente o indivíduo que sofreu uma prática homofóbica tem que acionar a polícia, tem que de alguma forma tentar fazer o registro daquela prática. Então, com o celular mesmo, hoje em dia isso é fácil, todo mundo tem celular, grava o que está acontecendo, grava aquela conduta discriminatória e tenta registrar aquilo de alguma forma. Tem que ir à polícia e a polícia vai registrar um boletim de ocorrência e vão dar os trâmites legais. Uma novidade importante agora dessa nova interpretação, que o crime de racismo é um crime de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Que o Estado tem o dever de punir aquele criminoso. Então, o indivíduo leva a notícia do crime para o Estado e o Estado tem o dever de punir e propor ação penal, tudo de forma pública. Antes, quando a gente caracterizava a homofobia como um crime contra a honra simples, um crime de injúria, por exemplo, a gente tinha uma ação penal privada. Então, antes o indivíduo tinha que contratar um advogado, o advogado tinha que propor uma queixa-crime, que é uma espécie de denúncia, contra o ofensor. Hoje não, hoje isso vai ficar um pouco mais fácil, porque registrada a ocorrência, provado, o Ministério Público vai agir e vai buscar a condenação desse indivíduo que praticou homofobia. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo já terminou, mas queria agradecer demais pelos esclarecimentos. Dr. Rafael Paiva, advogado, mestre em Direito Penal e Constitucional. Muito obrigado. Obrigado.